Quem trabalha com a distribuição de energia elétrica se empenha para oferecer aos seus consumidores energia de qualidade, principalmente que ela nunca seja interrompida, levando prejuízos às residências, comércios e indústrias. Um problema que é comum às distribuidoras, a interrupção no fornecimento de energia provocada por conflitos entre a vegetação e a rede elétrica, motivou um projeto de pesquisa. A CE Distribuição é uma das concessionárias dos serviços de distribuição de energia elétrica que atua no Rio Grande do Sul. Ela faz parte do grupo Equatorial Energia, um dos maiores do país no seu segmento. A SATIC, instituição de ensino de Santa Catarina, atua com pesquisa, desenvolvimento e inovação para levar soluções ao mercado. Nós sempre dizemos que a nossa questão aqui é resolver as dores do mercado, né? Dores das empresas, seja por um P&D, seja por uma consultoria. Então, a empresa chega com um problema e eu olho para dentro, junto com a minha equipe aqui, tá, mas como é que nós vamos resolver o problema dessa empresa? Como é que nós vamos resolver essa dor? Como nós temos muito conhecimento aqui, de diversas áreas, basta juntar as pessoas, botar para conversar e sempre sai uma ideia que acaba atendendo e resolvendo a dor da empresa. A aprovação de um projeto fez com que a equipe de pesquisadores do Centro Tecnológico SATIC se debruçasse sobre o problema. Surgiu o projeto Rede Livre. Foi criada uma ferramenta computacional de gestão de manejo de vegetação para a mitigação de conflitos com a rede elétrica. A ideia é que a equipe da distribuidora possa atuar mais assertivamente na gestão das podas das árvores, reduzindo os conflitos da vegetação com a rede elétrica e, por consequência, reduzindo custos e prejuízos tanto para a distribuidora quanto para o consumidor. Esse projeto ele abrange um tema muito sensível dentro da concessionária, né, que são a questão do conflito do ativo vegetal com o ativo elétrico, né, que ele é um dos principais causadores dos indicadores de continuidade, afeta diretamente nos indicadores de continuidade da nossa distribuidora. Então esse é um tema muito sensível e ele é muito latente e é uma solução não muito fácil, né, de ser resolvida. Então é um assunto que a gente trata com muito carinho em função do retorno do investimento nessa área. O projeto Rede Livre realizou o inventário florestal da cidade de Porto Alegre. Por meio de uma metodologia própria, reconhecida em publicação internacional, a equipe técnica criou parâmetros para catalogar e mapear as ruas com um histórico de desligamento e as espécies conflitantes. Os pesquisadores do Centro Tecnológico SATIC percorreram quase 30 quilômetros em 109 trechos que foram inventariados. Ali, eles puderam observar quais as espécies mais comuns e chegaram a 20, que são recorrentes. Elas correspondem a quase 70% do total de árvores plantadas sob a fiação elétrica. A maioria são espécies exóticas do Rio Grande do Sul. Então a metodologia para esse trabalho, ela tem que conjugar todos os conhecimentos que já estão disponíveis aí. Quando a gente está falando de contato da vegetação com a rede elétrica, que causa prejuízos para a companhia, nós fomos em busca do histórico de dados de ocorrência da companhia, o banco de dados da Equatorial, cruzamos com a imagem de satélite para ver na cidade de Porto Alegre, área piloto, aonde tinha mais vegetação, né? Então a gente fez uma análise espacial combinando aonde tem vegetação e aonde tem histórico de ocorrências, né? Isso foi inédito porque cada fator dessa análise ela teve uma razão de consistência e uma hierarquia ponderada por questionários e a participação dos membros da equipe, tanto da companhia quanto aqui da SATIC. Boa parte, né, mais de 50% é vegetação exótica, vegetação de outros ambientes, né, não ali da região. Essa vegetação normalmente ela não é adaptada a esse tipo de ambiente, né? Ela não tem nenhuma função ecológica e ainda pior, ela acaba sendo mais conflitante, porque ela pode crescer muito mais do que o normal na área natural dela e causar danos maiores ainda à fiação. Com a ferramenta e o aplicativo, será possível à equipe da CE Distribuição reunir informações sobre as principais espécies plantadas nas ruas e fazer o manejo florestal de maneira assertiva.
Os profissionais poderão direcionar a equipe de poda das árvores para evitar que novos cortes ocorram no fornecimento de energia. São dados como o crescimento de espécies, quando foi realizada a última poda preventiva, quais são os consumidores naquela região e, principalmente, se a interrupção do fornecimento pode afetar algum serviço vital para a cidade. Esses pontos estão disponíveis para a equipe da CE Distribuição, que poderá fazer a gestão online do manejo florestal. O projeto Rede Livre será aplicado pela distribuidora no município de Porto Alegre. À medida que ele for sendo aprimorado, a intenção é levar para as outras cidades que são atendidas pela concessionária. O PD ele foi focado como um piloto para Porto Alegre, né, até para a gente poder, tem todo um trabalho da equipe de poder identificar as espécies dos locais. Então a gente, para poder ampliar, a gente precisa de um pouco mais de informações, né, para poder na questão técnica. Mas o objetivo nosso é assim, não utilizar somente como piloto em Porto Alegre e expandir para todos os outros 72 municípios dentro da nossa área de concessão. Por meio do estudo de imagens de satélite e dados de inventário florestal, a ferramenta e o aplicativo auxiliam as equipes de campo e também trazem as características da vegetação da região. Isso permite indicar os locais onde há risco maior de problemas. Também faz com que a ferramenta identifique o tamanho do impacto caso a energia seja interrompida em cada ponto. A ferramenta e o aplicativo são duas soluções distintas. A ferramenta ela pode ser utilizada no celular de forma WPA, que é uma página ali que tu instala no celular como se fosse um aplicativo, ou no navegador da internet. E o aplicativo em si, ele é um aplicativo instalável, que fica no teu celular e não se abre no computador. Aí, com isso, os dois se comunicam e transferem as informações ali. Os estudos da equipe da SATIC não pararam apenas na ferramenta. O edital do projeto previa entregar o relatório para a gestão de manejo da vegetação. Observando os dados e com o apoio da equipe participante, professores e acadêmicos do curso de Engenharia de Computação da Unisatic, que estavam envolvidos, entregaram algo a mais. Uma ferramenta que, além de fazer a gestão desse manejo vegetal, a gente consegue entregar uma possibilidade de eles fazerem a projeção de cenários, onde um gestor da ferramenta pode avaliar um indivíduo, né, uma árvore que foi mapeada, e analisar qual é o impacto caso ela toque na rede elétrica. A pesquisa também contribuiu para a formação de massa crítica. Por meio dos estudos, os pesquisadores participaram de eventos de formação científica, gerando significativo número de publicações nacionais e internacionais sobre o tema proposto.